Muito bem, vestibulandos da Universidade de Brasília, mais um vídeo aqui para a gente resolver questões aqui, para você chegar bem preparado. Eu ainda estou naquela questão que nós iniciamos na aula anterior, fizemos o item 84, lá nós vimos que esse item está errado. Agora a gente trabalhando aqui com o item 85, sempre explorando questões da nossa banca para chegar com a nossa caixa de ferramentas completa, para você não ter nenhuma surpresa na hora de resolver as questões, tá bom? Vamos, vamos aqui. A gente tem aqui o item de número 85 e ele fala assim, ó, a quantidade de pessoas no shopping center às 20 horas é superior à quantidade de pessoas às 10 horas, tá? Então, o que ele está falando aqui pra gente? A quantidade de pessoas às 20 horas é superior à quantidade de pessoas às 10 horas. Aqui, mais uma vez, a gente pode analisar esse item de maneira mais rápida e de uma maneira um pouco mais demorada. Na dúvida, você poderia ir da maneira mais braçal, que era substituindo, né? Então eu vou fazer dessa maneira aqui inicialmente. A quantidade de pessoas, né? O total de pessoas aqui, né? Ele vai ser dado justamente pela soma ali da quantidade de homens mais a quantidade de mulheres no local naquele horário. E nós vimos que nós temos uma expressão para a quantidade de homens ali no local. Então, a quantidade de homens aqui, ó, vai ser 5T mais 200. E a quantidade de mulheres, nós temos aqui que é x igual a 3T mais 234. Então, se a gente for, por exemplo, calcular a quantidade de homens e mulheres às 10 horas e às 20 horas, é só substituir, né? Então, a gente pode calcular cada um deles aqui. Então, eu vou fazer aqui inicialmente para as 20 horas, para o tempo valendo 20 horas. Então, eu posso fazer a substituição aqui e calcular. Então, eu vou ter aqui, ó, y igual a 5 vezes 20, tá? Mais 200. Então, aqui eu vou ter a quantidade de homens aí às 20 horas. Então, eu vou ter aqui 5 vezes 20 dá 100, e mais 200 aqui eu vou ter 300. Então, eu vou ter 300 homens aqui nesse horário. E agora a quantidade de mulheres é só fazer o mesmo esquema. 3 no lugar do tempo eu coloco as 20 horas, que é o horário, 20 horas, mais 234. Então, aqui vai ficar 60, né? Aqui vai ficar aqui 60, 3 vezes 2, 6, né? Então, 60 mais 234. Então, isso aqui vai dar 294, tá? E aí, eu posso calcular o total de pessoas aqui, né? O total de pessoas vai ser 300 pessoas, 300 homens, mais 294 mulheres. Isso aqui vai dar um total, então, de 594 pessoas nesse horário, no horário aqui das 20 horas. Ele quer comparar com a quantidade de pessoas às 10 horas. Então eu posso comparar calculando aqui a quantidade de pessoas às 10 horas, fazendo do mesmo jeito. Só substituindo, em vez do 20, substituindo 10. Então aqui 5 vezes 10 mais 200, tá? 5 vezes 10 aqui, ó, vai dar 50 mais 200. Aqui vai dar o quê? 250 pessoas, 250 homens aqui, né? E a quantidade de mulheres, basta substituir aqui. Eu vou ter aqui 3 vezes 10 mais 234. 3 vezes 10 dá 30, então aqui vai ser 30 mais 234. Aqui, então, a quantidade de mulheres vai ser 264, tá? Então, cheguei aqui à quantidade, então, de homens e mulheres aqui nos horários. Agora é só fazer o total. O total aqui vai ser 250, né? 250, tá? Mais aqui mais 264, tá? E aqui isso vai dar 514, tá bom? Então eu vou ter aqui, ó, a quantidade de pessoas às 20 horas, que eu já vi que é 594 pessoas, é superior, é maior do que a quantidade de pessoas às 10 horas, que é 514, né? 514 pessoas. Com certeza, né, pessoal? O item ele está correto. Esse aqui seria o método talvez mais demorado para fazer, que eu chamo de método braçal, que era a substituição. Precisava de tudo isso?
Basicamente não. Por quê? Porque essa função aqui é uma função do primeiro grau em que o A aqui, o A, ele é positivo. Se o A é positivo, essa função é crescente, pessoal. Quanto mais passar o tempo, quanto maior for o valor do tempo, maior vai dar esse valor, que somado a esse, essa função só aumenta. O gráfico dela vai ser uma reta só subindo. Do mesmo modo que eu vou ter o das mulheres, que também é uma função crescente, porque o A aqui, ele também é maior que zero. Isso aqui vai ser um gráfico crescente. Então, se eu tenho uma quantidade X de pessoas às 20 horas, tempo 20, com certeza vai dar mais pessoas do que o tempo valendo 10. Porque aqui, ó, o valor que eu vou substituir lá no tempo, ele sendo menor, vai dar um valor menor. Tanto faz nos homens quanto nas mulheres. Se o valor aqui é maior, tanto faz nos homens quanto nas mulheres, vai dar um valor maior em relação ao anterior. Então, logo, com certeza, eu teria mais gente às 20 horas do que mais gente às 10 horas, porque é uma função aqui do primeiro grau crescente, certo? Então, eu nem precisava fazer essas contas aqui, eu poderia apenas explorar o comportamento aqui da minha função, olhando o que acontece com ela às 20 horas e às 10 horas. E aqui eu não precisava nem saber dos valores, ele nem pediu os números, ele só perguntou se seria maior ou não, né? Com certeza seria maior. Se a gente fosse até fazer uma interpretação aqui gráfica, né? Eu teria que, sei lá, a minha função, né? Passando ali, no caso aqui, a nossa... Vamos pegar dos homens ali que está na 200, né? Passando ali pelo ponto 200. Então, eu teria minha função aqui, ó, passando pelo ponto 200, né? Então, aqui, quando a minha função está aqui, ó, às 10 horas, né? Quando o tempo é 10 horas, eu vou ter o número X de pessoas aqui, né? Quando está lá em 20 horas, eu vou ter com certeza muito mais pessoas, porque o gráfico só vai subindo. Então, por isso, mais uma prova de que esse item 85 ele está correto. Beleza? Então, dependendo da ocasião, você pode fazer de várias maneiras e algumas maneiras bem mais rápidas do que outras. Isso por isso que a gente está trazendo aqui para vocês todas essas possibilidades, para que na hora da prova você também possa raciocinar de uma maneira parecida, né? E aí a gente segue, finaliza aqui esse vídeo e segue para o nosso próximo vídeo, fazendo a nossa revisão aqui de pontos importantes para a sua prova do PAIS 1 e serve para o vestibular também. Beleza? Valeu, valeu!